A caminho de uma reunião de família, meu marido ficou pálido e sussurrou: "Vira o carro agora." Fiquei atônita. Por quê? Só vira, por favor. Confiei nele e isso nos salvou. Quando descobri o motivo, nunca mais consegui olhar para meus pais da mesma forma. O plano era simples: sair cedo, lanches no banco de trás, café na frente, algumas horas dirigindo, cruzar a fronteira com o Canadá, abraçar algumas pessoas que eu não via há tempos e fingir gostar de salada de batata. Tudo planejado para ser normal, quase entediante, o que, sinceramente, era o objetivo. Eu estava dirigindo. Sempre sou eu, principalmente porque odeio o jeito como meu marido freia no último segundo. E também porque enjoo com facilidade, mais um dos meus muitos talentos. As crianças estavam meio acordadas no banco de trás, divididas entre assistir a um desenho animado e discutir sobre linhas invisíveis no estofado. Eram 3, de 5, 7 e 10 anos. Pequeno caos com travesseirinhos de pescoço combinando. Tudo estava bem. Nem mágico, nem miserável. Apenas bem até ele dizer aquilo. Vira agora. No começo, não reagi de verdade. Dei uma risadinha ou fiz um meio sorriso, aquelas reações que a gente tem quando acha que a pessoa está brincando, mas não o suficiente para merecer uma risada. Por quê? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Olhou fixo para frente e só disse: "Por favor, vira." Foi aí que percebi que não era brincadeira. Meu marido não entra em pânico. O padrão dele é sempre calmo, e às vezes cansado. Já vi ele lidar com um incêndio na cozinha com menos tensão do que naquele momento. Então, peguei a próxima saída, a última antes da fronteira. A estrada fazia uma curva suave, como se ela mesma estivesse me dando uma segunda chance. Assim que saímos da rodovia, o corpo dele relaxou. Não totalmente, mas o suficiente para perceber que ele estava tenso até então. Ok, eu disse. Quer me contar o que está acontecendo agora? Ele balançou a cabeça. Só dirige. Dirige para onde? Não sei. Qualquer lugar, menos para lá. As crianças começaram a perceber. A gente tá indo pro lado errado? Perguntou o do meio. Esquecemos uma coisa, respondi automaticamente. O quê? Depois eu te conto. A menor entrou na conversa. É o lanche? Não respondi. Meu marido também ficou em silêncio por muito tempo. 20 minutos, talvez mais. Só quilômetros de árvores e um peso de culpa na minha nuca. Então ele disse: "Entra ali." A estrada levava a lugar nenhum. Um acesso estreito, sem placa, sem propósito. Daqueles lugares que só se encontra quando você está perdido ou prestes a se perder. Parei o carro. Ele desfez o cinto de segurança. "Fica aqui." Saiu e foi até a traseira do carro. De onde eu estava, não dava para ver nada. Só esperei. Minhas mãos suavam. Meu coração batia de um jeito estranho. Rápido e pesado, como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. Depois de um minuto, o porta-malas se fechou. Ele voltou até minha janela. "Pode sair?" "Por quê?" "Preciso que você veja." Ele não parecia bravo, nem assustado, só cansado. E muito, muito certo do que estava fazendo. Saí do carro. Ele me levou até a parte de trás e abriu o porta-malas. Não disse nada. Apenas apontou. Eu olhei. E esqueci como respirar. Não era medo. Ainda não. O medo estava a caminho. O que senti naquele momento foi mais lento, mais pesado. Como se o chão da minha vida tivesse desabado. Não toquei em nada. Não precisei. Eu só soube. Soube que estávamos a um passo errado de perder tudo. O mais irônico? Eu achava que era a pessoa responsável da família. ChatGPT Said. Não a responsável no sentido de pagar impostos em dia e usar protetor solar, embora sim, isso também. Mas no sentido de achar que eu poderia ser a pessoa estável. Aquela que não explodia, não sumia, não mentia por esporte. Aquela que tentava.
que ajudava quando podia e colocava limites quando não dava. Mas hoje, olhando de verdade para tudo, consigo ver que ser a responsável na minha família era como ser o motorista designado numa arena de demolição. Eles não queriam ajuda. Queriam encobrimento. E eu dei isso a eles por anos. Começou quando eu ainda era criança. Meus pais eram do tipo que acreditava que viver bem era uma questão de aparência, não de dinheiro. Aparência. Se você parecia bem-sucedido, se parecia generoso, se as luzes de Natal estavam retinhas e a geladeira tinha 5 tipos de mostarda, então estava tudo bem. Não importava se os cartões de crédito estavam estourados ou se a companhia cortou o gás naquele inverno. Estávamos bem. Esse era o roteiro. Seguia ou era cortada. Tivemos anos difíceis. Lembro de jantar cereal e de um dos dois, ou os dois, começarem a trabalhar até mais tarde, o que depois entendi que era um código para não queremos que vocês saibam que não temos dinheiro. Mas também tivemos anos de fartura. Carro novo, TV nova, conjunto de jardim que ninguém usava. O dinheiro vinha e ia como o clima. O que nunca mudava era o gasto. Uma vez, perguntei pro meu pai por que a gente não economizava quando as coisas iam bem. Ele respondeu: não precisa economizar quando você sabe como correr atrás. Eu tinha 8 anos. Meu irmão herdou tudo isso. A lábia, o brilho, aquele carisma magnético de quem acende um ambiente enquanto, discretamente, desliga a sua autoestima. Ele era o favorito. Isso nunca foi segredo. Nem um segredo feio, só um fato. Eles gostavam mais dele. Se identificavam com ele. Ele era como eles. Eu, não. Eu era chata. Foi assim que me chamaram mais de uma vez. Às vezes, até na minha cara. Chata, rígida, séria demais. Minha mãe uma vez me disse, no meio do jantar de ação de graças, que meu problema era confundir disciplina com personalidade. E o mais maluco? Eu acreditei. Porque quando você cresce num ambiente assim, começa a pensar que o único jeito de merecer amor é sendo útil, sendo limpa, sendo razoável. Então foi isso que eu fiz. Virei a responsável. Eles me ligavam quando precisavam de ajuda com seguro, com matrícula em escola, com documentos. Ou quando meu irmão perdia mais um emprego e alguém precisava cobrir o buraco. Eu dava o que podia. Não muito. Só o suficiente para evitar que tudo desmoronasse. Só o suficiente para não ser a vilã. Mesmo quando doía. Mesmo quando diziam que meu não era egoísmo. Ainda assim, eu dava. Porque eram meus pais. Porque parecia mais fácil que a alternativa. Até que o pedido mudou. Foi mais ou menos 4 meses antes da viagem. O filho do meu irmão, meu sobrinho, estava com dificuldades na escola. Disseram que ele estava sendo intimidado, que não se encaixava, ansioso, retraído. Tinham levado ele para uma avaliação, e aparentemente, uma terapeuta recomendou um ambiente menor. Encontraram uma escola particular muito exclusiva, muito cara e, nas palavras deles, transformadora. Obviamente, não podiam pagar. Mas conseguiram uma pré-aprovação, desde que depositassem a matrícula. Eles só precisavam de ajuda. Só um pouquinho, só para garantir a matrícula. Iam me pagar de volta, claro. Meu estômago afundou no instante em que essas palavras saíram da boca deles. Não era que eu não me importasse. Eu me importava e esse é o pior tipo de dor. Eu gostava do menino. Queria o melhor para ele. Mas eu também conhecia aquele padrão. Sabia como começava. Sabia como terminava. Eu disse não. Disse com cuidado, como quem fala com alguém segurando uma faca de vidro. Eu não posso pagar por escola particular. Tenho 3 filhos. A gente não faz escola particular. Me desculpa. Eles não gritaram. Só ficaram em silêncio. Frios. Minha mãe disse. Claro, eu esqueci. Você tem regras. Depois disso, ficamos sem nos falar por um tempo. Até que surgiu o assunto da reunião de família. De repente, tudo era sorrisos. Estavam animados em nos ver. Tinham resolvido tudo: a escola, a reunião, a viagem.
Estava tudo dando certo. Não perguntei como. Fingi que não era da minha conta. Aí perguntaram se podíamos levar uma mala extra no nosso carro. O deles estava cheio, e o nosso era SUV. Claro, eu disse. É só me avisar. Isso foi alguns dias antes da viagem. Na manhã em que estávamos saindo, enquanto arrumávamos as coisas, meu pai me entregou uma bolsa vermelha. Não cabe no nosso carro, ele disse. Só essa. Peguei sem pensar. Joguei com as malas, as mochilas das crianças e o cooler cheio de suco. Nem abri o zíper. Nem me perguntei por que, de repente, eles estavam tão tranquilos. Não parei para pensar no contraste entre o desespero de antes sem dinheiro para escola, comida, gasolina e aquele sorriso leve demais na despedida. Eles acenaram enquanto a gente saía da garagem. Sorriram como se não tivessem uma preocupação no mundo. E lembro que, só por um segundo, pensei. Estranho. Eles parecem felizes de verdade, pela primeira vez. Mas deixei pra lá. Era só mais uma mala. Só mais uma viagem. Só mais uma bagunça de família da qual eu tentava manter distância. Talvez eu devesse ter feito mais perguntas. Talvez eu tenha sido ingênua demais. Ele, meu marido, não parecia bravo. Nem assustado. Só cansado. E muito, muito certo. Preciso que você veja, ele disse. Saí do carro. Ele me levou até a traseira e abriu o porta-malas. Não disse nada. Apenas abriu o zíper da bolsa vermelha e afastou um moletom. E foi quando tudo parou. Lá dentro, encaixados entre roupas, escondidos numa necessaire infantil lacrada com plástico, estavam os pacotes. Não um. Vários. Não estavam nem bem escondidos, só cobertos por camadas que qualquer pessoa minimamente atenta teria percebido em segundos. Olhei, sem entender de verdade. E então entendi tudo de uma vez. Não era remédio. Não eram vitaminas. Não era nada que não envolvesse algemas, advogados ou manchetes. Não consegui falar. Não consegui respirar. Cada músculo do meu peito travou. Era como se eu estivesse me afogando em câmera lenta. Ele não disse olha o que eles fizeram. Não disse era isso que eu suspeitava. Só fechou o zíper da bolsa. E deixou o silêncio terminar a frase. Dei um passo para trás. O cascalho sob meus pés estalou como se fosse de outro lugar, desconectado da realidade. Eles colocaram isso no nosso carro, eu disse, finalmente. Minha voz saiu fraca. Eles colocaram isso no nosso carro. Ele assentiu. Com as crianças dentro. Outro aceno de cabeça. Olhei pro céu, não sei porquê. Ainda estava azul. Ainda parecia um dia bonito. Eu odiei aquilo. Parecia errado, como se o céu não tivesse recebido o aviso. Como você soube? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando para o porta-malas fechado, como se ainda estivesse aberto por dentro. Quando eles nos deram a bolsa, disse, finalmente, tinha algo no olhar deles, no jeito como sorriram. Como se já estivesse feito. Como se tivessem certeza de que ia dar certo. Ele deu de ombros, depois balançou a cabeça como quem tenta expulsar uma lembrança. Eu não consegui parar de pensar naquilo durante todo o caminho. Então, pouco antes da fronteira, caiu a ficha. Ele olhou para mim. Eu não sabia. Mas sabia. E, de algum jeito, isso era pior. O fato de outra pessoa ter enxergado aquilo que eu havia me treinado a ignorar. Virei e caminhei devagar de volta pro banco do motorista. Entrei, fechei a porta e fiquei ali, por um minuto, deixando o calor atravessar o para-brisa enquanto minhas mãos tremiam. Depois liguei o carro e comecei a dirigir. Dessa vez, as crianças não perguntaram nada. Estavam imersas em algum desenho. Tinham esquecido o Canadá, a tia Karen, os primos e as sacolinhas com brinquedos que eu tinha preparado escondida para a reunião de família. Dirigimos por um tempo. Estrada principal, vias secundárias, sem rumo. Meu celular começou a vibrar. Primeiro foi minha mãe. Depois meu pai.
Depois de novo. E de novo. Não atendi. Ele também não. Nem precisava. A gente já sabia o que viriam dizer. Onde vocês estão? O que aconteceu? Está tudo bem? Cadê a bolsa? A tela acendia a cada poucos minutos, como um pequeno alarme. Eventualmente, viramos na direção da casa deles. Foi quase automático, como se estivéssemos presos a trilhos. Não conversamos sobre isso. Apenas sabíamos o que precisava ser feito. Estacionei na garagem. A luz da varanda ainda estava acesa desde a noite anterior, mesmo sendo meio da tarde. Ele saiu primeiro e foi até o porta-malas. Eu fui atrás. Nenhuma palavra. Estiquei a mão sob o tapete, encontrei a chave. Ainda estava lá colada atrás da falsa pedra que meu pai comprou no catálogo que também vendia apitos de cervo e sapos solares. Ele abriu a porta da frente. Entramos. O ar tinha cheiro de café velho e produto de carpete. Colocamos a bolsa vermelha logo na entrada. Não abrimos. Não ajeitamos. Apenas deixamos ali, como uma bomba silenciosa que nem precisa explodir para arruinar tudo. Ele girou a maçaneta, trancou a porta atrás de nós. Voltamos pro carro, ainda sem dizer nada. Acho que os dois sentiam que falar estragaria algo. Mais tarde, já em casa, com as crianças dormindo e a casa em silêncio, atendi o telefone. Era minha mãe. A voz dela estava leve, falsa como se fosse uma ligação sobre muffins. Ah, querida, estávamos tão preocupados. Não sabíamos o que tinha acontecido. Vocês simplesmente desapareceram. Não disse nada. Está tudo bem? Nada. Cadê a bolsa? Deixei o silêncio pesar por um segundo. Então respondi. Deixamos na casa de vocês. Pausa. Se era tão importante, acrescentei. Talvez vocês devessem ter levado pessoalmente. A voz dela não mudou, mas eu ouvi. Aquele engasgo. Aquele breve instante de reconhecimento que dizia tudo. Que ela entendeu exatamente o que eu quis dizer. E que eu sabia exatamente o que ela tinha feito. Ela não disse mais nada. Eu também não disse mais nada. E então falei. Não vamos continuar com isso. Não liguem mais. Desliguei. Foi só isso. Sem gritos, sem discurso final, apenas uma linha traçada e uma porta fechada. E aquilo deveria ter sido o fim. Mas não foi. Ainda não. Eles apareceram numa quarta-feira. Sem aviso, sem mensagem, só a campainha tocando como se estivessem entregando muffins e não culpa. Eu soube que eram eles antes mesmo de olhar. Existe uma certa pressão que atravessa a porta da frente, como um cheiro ruim ou eletricidade no ar, especialmente quando é gente que acha que não fez nada de errado. Abri a porta só o suficiente para sair e a fechei firmemente atrás de mim. Meus pais estavam ali, como se não tivessem acabado de tentar explodir minha vida com um sorriso dentro de uma bolsa de viagem. Minha mãe me deu aquele sorriso ensaiado, apertado do tipo que tenta parecer acolhedor, mas não chega aos olhos. Viemos ver como você estava, ela disse, como se fosse uma conversa de grupo em que eu tinha perdido um convite pro brunch. Meu pai completou. Achamos que talvez pudéssemos esclarecer as coisas. Eu não disse nada. Cruzei os braços e esperei. Minha mãe hesitou, depois disse. A gente não sabia o quanto você tinha entendido. Ali estava. A confissão disfarçada. Eles sabiam que eu sabia. Só não sabiam o quanto eu tinha deixado me afetar. Inclinei a cabeça. Você quer dizer, a bolsa? Nenhum dos dois respondeu o que já era resposta suficiente. Vocês colocaram aquilo no nosso porta-malas, eu disse. Com os seus netos no banco de trás. Minha mãe engoliu em seco. Não achamos que seria um grande problema. Não ia dar em nada, meu pai disse, tentando manter a voz firme. Era só para ajudar com as dívidas. Só isso. Estávamos desesperados, minha mãe completou. Você não quis ajudar. E lá estava de novo. A desculpa de sempre. O argumento pronto para qualquer ocasião.
Você não quis ajudar. Como se tudo isso fosse só uma reação à minha falta de generosidade. Como se a traição deles fosse consequência natural dos meus limites. Eu não gritei. Não chorei. Vocês não traíram só a mim, eu disse. Vocês colocaram nossas vidas em risco. Nenhum dos dois respondeu. Vocês colocaram em risco a filha de vocês, o genro, os netos. Meu pai se mexeu desconfortável. Minha mãe piscou, como se quisesse chorar, mas não conseguisse encontrar as lágrimas. Acabou, eu disse. Não liguem. Não venham aqui. Vocês não vão mais ver as crianças. Está encerrado. Ela abriu a boca. Eu já sabia o que vinha. O clássico você está exagerando. Ou talvez você vai se acalmar. Mas, em vez disso, ela só disse. Você vai mudar de ideia. Você sempre muda. Virei as costas, entrei em casa e tranquei a porta atrás de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, não me perguntei se ela tinha razão. 3 dias depois, fui buscar as crianças na escola. Elas não estavam lá. Meu estômago despencou tão rápido que eu não consegui falar. Só consegui olhar para a professora como se ela tivesse acabado de me dizer que minha casa estava pegando fogo. Ah, eles já foram buscados, ela disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Seus pais disseram que você tinha pedido isso. Não me lembro de ter dirigido. Lembro de estar no carro, lembro do som do motor, mas nada do que aconteceu entre um ponto e outro. Eles estavam na casa dos meus pais? Claro que estavam. E, obviamente, estavam dentro de casa. Parecia que uma festa de aniversário tinha explodido por ali, brinquedos, doces, balões, um conjunto inteiro de Lego que custava mais do que meu orçamento semanal de supermercado. As crianças estavam radiantes, elétricas de tanto açúcar, abraçando brinquedos novos e rindo como se estivessem na Disneylândia. Meus pais agiam como se tudo aquilo fosse normal. Minha mãe cortava bolo. Meu pai estava no chão montando alguma coisa que fazia barulho. Era surreal como entrar num universo paralelo onde eles eram avós que se importavam mais em dar do que em tirar. Mas eles não eram assim. E aquilo não era amor. Era estratégia, chantagem emocional, afeto usado como arma. Eles nunca haviam mimado as crianças antes. Nunca daquele jeito. Nunca. Mas, de repente, depois que os cortamos, aparece o Papai Noel com um cartão de débito. Fiquei parada por um momento tentando lembrar como era dar o benefício da dúvida a alguém. Não consegui. Vamos embora, eu disse. As crianças resmungaram. Mas por quê? Minha mãe falou, estamos indo agora. Elas não entenderam. Claro que não entenderam. Como poderiam? Estavam sendo presenteadas por pessoas que passaram a vida dizendo não. E elas gostaram. Era fácil gostar. A gente pode ficar com os brinquedos? Uma delas perguntou, abraçando um ursinho como se ele trouxesse respostas. Hesitei por um segundo. Depois disse, sim, porque tirar os brinquedos as faria me ver como vilã e eu não daria essa vitória aos meus pais. Enquanto saíamos, minha mãe me chamou, com aquela voz cantada e doce, eles vão voltar para nós. Sempre voltam. Ela disse como se fosse fato. Como se fosse promessa. Como se ainda achasse que poderia vencer. Naquela noite, não esperei um sinal mágico ou um colapso emocional. Simplesmente sentei na cama, olhei para o meu marido e disse, a gente precisa ir embora. Ele não perguntou por quê. Não precisava. Não quero eles perto das crianças. Nem na escola, nem no mercado, nem na esquina fingindo que são inofensivos. Ele assentiu devagar, como se já estivesse meio caminho andado em direção à mesma decisão. Você já mencionou a Carolina do Norte, eu disse. Sua empresa tem um escritório lá. Seus pais moram lá. Eu não estava pronta antes. Agora estou. Ele assentiu de novo. A transferência ainda está disponível. Ótimo, eu disse. Vamos aceitar. Sem drama, sem hesitação, só a decisão silenciosa de queimar a ponte e nunca mais olhar para trás. Eu não precisava de vingança.
Eu precisava de distância e de um recomeço limpo, em um lugar onde eles não pudessem nos alcançar. Alguns meses depois, estávamos na Carolina do Norte. As montanhas eram lindas. O ar cheirava a pinho e a novos começos. As crianças estavam em escolas novas. Os pais dele, pessoas calorosas, centradas, sem drama, moravam a 20 minutos dali e queriam, de verdade, ajudar. Não contamos a ninguém para onde fomos. Bloqueamos números, sumimos não daquele jeito dramático de partir para se encontrar, mas sim do jeito silencioso de quem sabe que merece paz. Um dia, meu celular tocou com um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Mais tarde, escutei. Era uma prima com quem eu mal falava. Oi, sua mãe disse que não sabe onde você está. Ela está bem abalada. Disse que você cortou todo o contato. Não sei o que aconteceu, mas família é importante. Apaguei a mensagem. Não liguei de volta. Não expliquei nada, porque naquela altura, só havia uma coisa que importava: estávamos seguros. Estávamos livres. A gente não desapareceu. A gente escapou. Cerca de 6 meses depois, nova cidade, nova escola, nova rotina. Eu quase já tinha me acostumado a não pegar o celular com medo do que poderia encontrar. O silêncio ainda não era confortável, mas também já não era assustador. Apenas, quieto. E então, chegou um e-mail do meu irmão. Assunto: emergência. Por favor, leia. Fiquei olhando para ele por um tempo. Pensei em apagar sem ler. Pensei em marcar como spam. Mas abri. Era longo, apressado, cheio de erros de pontuação. O resumo? Nossos pais tinham sido presos de novo. Dessa vez, não por burrice, embora isso ainda fizesse parte, mas por realmente fazerem aquilo que quase nos colocou atrás das grades: tentaram contrabandear algo pela fronteira por conta própria. Sem intermediários. Sem bode expiatório da família. Apenas um porta-malas cheio de produto e 2 sexagenários que ainda achavam que regras eram só sugestões. Foram pegos, é claro. O e-mail terminava com um apelo: eles precisam de ajuda. Precisam de dinheiro para um advogado. É sério. Você precisa deixar o passado para trás e aparecer. É sua família. Li essa frase 3 vezes. Depois, cliquei em responder. Escrevi apenas: eu apareci uma vez. Não vou fazer isso de novo. E era verdade. Não ouvi mais nada por um tempo. Nem precisava. Mas, eventualmente, as notícias chegaram até mim, sempre chegam. Primos falam. A árvore genealógica pode ter podridão, mas as raízes são profundas. Eles foram acusados de posse com intenção de distribuição e tentativa de cruzar uma fronteira internacional com substâncias controladas. Alguns quilos o suficiente para configurar intenção, mas não o bastante para virar manchete. Fecharam um acordo, 4 anos cada um. Nada que mudasse a vida, mas também não era pouco. Tempo suficiente para refletir sobre o que fizeram, se é que são capazes disso, o que, honestamente, eu duvido. A parte de mim que costumava se encolher toda vez que alguém falava em segundas chances está em silêncio agora. Temos uma vida aqui. Não é perfeita, mas é nossa. As crianças riem mais. Meu marido dorme melhor. E eu não precisei mais traduzir culpa em silêncio há muito tempo. Quanto ao resto, não me arrependo do limite que impus. Nem por um segundo. Mas me diz aí, fui longe demais ou ainda não fui longe o suficiente? Comenta aqui embaixo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever. Eu tinha 5 anos quando entendi pela primeira vez que minha irmã Amanda me odiava. Não era só um incômodo, não era apenas irritação. Era ódio de verdade. Foi uma constatação estranha para uma criança perceber que alguém que compartilha seu sangue pudesse olhar para você com tanta frieza. Indiferença. Amanda era 10 anos mais velha. Já uma adolescente, enquanto eu ainda aprendia a amarrar os sapatos.
Ela já vivia seu próprio mundo. Você pensaria que uma diferença de idade tão grande a tornaria protetora comigo, talvez até maternal. Mas não foi assim. Por razões que nunca entendi completamente. Ela me desprezava desde o primeiro dia. Minhas primeiras memórias são tingidas pela sua hostilidade. Meus pais trabalhavam longas horas na empresa de contabilidade. Então frequentemente deixavam Amanda responsável por cuidar de mim por algumas horas. Eles me davam um beijo de despedida enquanto eu tentava não demonstrar medo. Assim que o carro deles saía da garagem, o sorriso falso de Amanda surgia. Tasha, ela dizia. Mesmo que fossem apenas 18 horas. Mas ainda está claro lá fora. Eu protestava, semana após semana. Não me importo, vá para o seu quarto. Ela me levava a escada acima, me empurrava para dentro do quarto e... Então vinha o som que ainda ecoa nos meus pesadelos. O clique distinto da fechadura do lado de fora. Meu quarto, que deveria ser um refúgio seguro, se transformava em uma cela. Amanda convenceu meus pais a manterem a fechadura externa, pela minha segurança quando eu era menor. Agora, era a sua arma. Amanda, por favor, me deixa sair. Eu implorava, meus pequenos punhos mal fazendo barulho contra a porta de madeira. SHHH, ela sibilava do corredor. Você precisa ficar quieta, Tasha. Você sabe o que acontece com garotinhas barulhentas, certo? Os monstros debaixo da cama ficam com fome. Eu congelava, meu coração martelando no peito. Não há monstros, eu sussurrava, tentando me convencer mais do que a ela. Oh, não, o que é esse som de arranhão então? Acho que alguém está acordando. Ela arranhava as unhas na parte inferior da porta. E eu pulava na cama, puxando meus pés para cima. Convencida de que algo estava prestes a agarrar meus tornozelos. Ficava ali por horas, com medo de me mover. Com medo até mesmo de alcançar o interruptor da luz. Quando eu ouvia o carro dos meus pais na garagem, Amanda destrancava rapidamente a porta e sussurrava. Se você contar para eles, vai ser pior da próxima vez. Eles não acreditariam em você de qualquer jeito. Mas uma vez, quando eu tinha uns 6 anos, eu contei. Meus pais voltaram e me encontraram pálida e tremendo, com rastros de lágrimas secas no rosto. Amanda me trancou no quarto de novo e disse que tinha monstros debaixo da cama. Eu disse, minha voz trêmula. A testa do meu pai franziu, mas antes que ele pudesse dizer algo, Amanda revirou os olhos dramaticamente. Lá vem ela de novo com essas histórias. Lembra da semana passada, quando ela disse que viu um dragão no quintal? Aquilo tinha sido só um jogo que eu estava brincando. E Amanda sabia disso. Mas meus pais assentiram, trocando olhares cúmplices. Tasha, meu pai disse firmemente. Você não deveria inventar histórias sobre sua irmã. Ela abre mão do tempo dela para cuidar de você. E você deveria ser grata. Grata? Essa palavra se tornou uma farpa no meu coração. Apodrecendo por anos. Como eu poderia ser grata pelo tormento, pelo medo, pela certeza crescente de que, dentro da minha própria casa, minha palavra não valia nada contra a dela? O padrão continuou por mais 2 anos. Amanda me vigiava, me trancava. E os monstros sob a cama ficavam cada vez mais elaborados. Na sua narrativa, às vezes os monstros tinham garras que podiam atravessar colchões, outras vezes, podiam escalar paredes e tetos quando as luzes se apagavam. Quando Amanda se formou no ensino médio e anunciou que iria para a faculdade em Michigan, a 5 estados de distância, eu fingi estar triste pelo bem dos meus pais, mas, por dentro, sentia um balão de alívio se expandindo no meu peito. Liberdade, segurança, a possibilidade de uma infância normal. No dia em que ela foi embora, fiquei observando da janela enquanto meus pais a abraçavam na garagem para se despedirem. Quando o carro finalmente desapareceu na rua, caminhei até meu quarto e deitei no chão, deliberadamente colocando meu braço debaixo da cama. Nada me agarrou, nenhum monstro espreitava nas sombras. O único monstro tinha ido embora. E eu tinha 4 anos inteiros antes de ter que vê-la novamente. Aqueles anos foram os melhores da minha infância. Sem a presença constante de Amanda, meus pais e eu nos aproximamos. Eles não eram mais apenas figuras ocupadas que apareciam para me alimentar entre os turnos de trabalho. Tornaram-se pessoas reais,
com risadas, histórias e planos de fim de semana que me incluíam. Mamãe me ensinou a fazer seus famosos biscoitos de chocolate. Papai me levava para pescar e nem se importava de iscar o meu anzol. Tínhamos noites de cinema e competições de jogos de tabuleiro. Era como finalmente ser admitida na família que eu havia orbitado por anos. Mas a sombra do retorno de Amanda pairava sobre cada feriado e férias de verão. Ela chegava com bolsas de grife e histórias sobre sua vida universitária sofisticada, trazendo presentes caros para nossos pais, um cachecol de cachemir para mamãe, uma carteira de couro para papai. Para mim, nada. Nem mesmo uma barra de chocolate ou um lápis da livraria da universidade dela. A primeira vez que isso aconteceu foi no Natal, quando eu tinha 9 anos. Não consegui esconder minha mágoa ao ver mamãe e papai desembrulhando seus presentes, enquanto minhas mãos permaneciam vazias. E o presente da Tasha? Mamãe perguntou, notando minha expressão. Amanda acenou com desdém. Ela é só uma criança, não precisa de coisas caras. Eu pego algo para ela no posto de gasolina no caminho para casa, se for um grande problema. Mas ela nunca pegou. E no próximo feriado, aconteceu de novo. E no próximo. Eventualmente, parei de esperar qualquer coisa e aprendi a desaparecer quando ela visitava. O ensino médio se tornou um refúgio do drama familiar. Eu não era popular, mas tinha bons amigos, notas decentes e professores que apreciavam meu foco tranquilo. Aos 17 anos, já tinha minhas inscrições para a faculdade prontas, um emprego de meio período na livraria local e um futuro que parecia refrescantemente livre de Amanda. Então veio o anúncio. Sua irmã vai se casar em março, mamãe disse uma noite durante o jantar, o rosto iluminado de empolgação. Não é maravilhoso? Ótimo, pensei, calculando mentalmente que isso aconteceria durante as férias de primavera do meu último ano. Eu não amava a ideia de passar minhas férias no casamento de Amanda, mas talvez fosse uma chance de finalmente ser incluída como um membro adulto da família. Talvez eu até fosse uma dama de honra. O pensamento era emocionante. E assustador. 2 semanas depois, Amanda entrou em nossa casa exibindo um anel de diamante e seu noivo, Derek. Ele parecia legal o suficiente, quieto, bem vestido, com um sorriso educado que nunca chegava aos olhos. Uma combinação perfeita para minha irmã, pensei, sem um pingo de caridade. Semana que vem começamos a planejar uma cerimônia íntima, Amanda anunciou durante o jantar. Na verdade, decidimos ter um casamento sem crianças. A mesa ficou em silêncio. Papai pigarreou. Sem crianças? Mas, é só família. Derek e eu queremos uma atmosfera sofisticada, sem distrações. Os olhos de Amanda se fixaram em mim. Ninguém com menos de 18 anos. Eu encarei de volta, entendendo o significado cristalino daquilo. Mas eu tenho 17, faço 18 em 4 meses. Regras são regras. Tasha, tenho certeza de que você entende. Olhei para meus pais, buscando apoio. Mamãe estudava o prato como se fosse o objeto mais fascinante do mundo. Papai se mexeu, desconfortável. É o casamento da Amanda, ele finalmente disse. Ela decide como quer. Exatamente, Amanda disse, triunfante. Além disso, alguém precisa ficar de olho na casa enquanto todos estão fora. Senti como se tivesse levado um tapa. Eles estavam todos indo. Meus pais, parentes de ambos os lados, amigos da família. Todos, menos eu. Deixada para trás como um animal de estimação indesejado. Depois do jantar, me retirei para o meu quarto, fervendo de raiva. Não chorei, estava brava demais para lágrimas. Parte de mim nem estava surpresa. Isso era clássico Amanda. Sempre encontrando a maneira perfeita de me excluir, enquanto parecia completamente razoável para todos os outros. No dia do casamento, fiquei na garagem, assistindo meus pais partirem em suas roupas formais, sentindo um vazio no peito. Pelas próximas 8 horas, vaguei pela casa vazia, mudando de canal na TV e tentando não pensar no que estava acontecendo no hotel à beira do lago. Naquela noite, quando meus pais voltaram, estavam cheios de histórias. As flores lindas. Os votos emocionantes. A comida deliciosa. Assenti e sorri nos momentos certos, desempenhando o papel da filha interessada. 3 dias depois, navegando pelas redes sociais, vi que Amanda havia postado seu álbum de casamento. Eu não deveria ter olhado,
mas a curiosidade venceu. E então, lá estavam as fotos de família. E no meio delas, sorrindo em um lindo vestido azul, estava minha prima Lily. Lily, que era exatamente um mês mais nova do que eu. Aumentei o zoom, convencida de que estava enganada. Mas não, era definitivamente Lily. Minha mão tremia quando desquei o número dela. Ah, sim, ela disse casualmente. Amanda disse que essa coisa da idade era só uma diretriz, não uma regra rígida. Você não sabia? Desliguei sem responder. A traição queimava na minha garganta. Não era sobre ter um casamento sem crianças. Era sobre me excluir especificamente. E todos, inclusive meus pais, aceitaram isso sem questionar. Aquele momento mudou algo fundamental em mim. Parei de tentar ganhar a aprovação de Amanda ou a compreensão dos meus pais. Concentrei-me em me formar, conseguir bolsas de estudo e planejar minha fuga para a faculdade. A próxima vez que vi Amanda foi no dia de Ação de Graças, 6 meses depois. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e estava prestes a ingressar na Universidade Estadual em janeiro. Ela conversou um pouco sobre a vida de casada. Respondi com um desinteresse educado. O elefante na sala, o engano do casamento dela, nunca foi mencionado. A faculdade passou voando. Estudei marketing, fiz amigos que não sabiam nada sobre minha família ou sua dinâmica e, aos poucos, construí uma vida que era inteiramente minha. Voltava para casa nos feriados principais, mas mantinha minhas visitas breves. Amanda aparecia de tempos em tempos, geralmente quando queria algo dos nossos pais. Então começaram os anúncios dos bebês. Primeiro Ryan, depois Michael, por fim, Ethan. 3 meninos em 6 anos. Amanda largou o emprego para se tornar mãe em tempo integral e, de repente, a casa dos nossos pais se transformou em sua creche não oficial. Nessa época, eu já havia me formado e conseguido um emprego como gerente júnior na Reynolds Trading. Meu apartamento ficava a 15 minutos da casa dos meus pais, mas a anos-luz do caos que agora definia aquele lugar. Toda vez que eu visitava, havia sinais da destruição causada pelos meus sobrinhos. Carpetes manchados, molduras quebradas, giz de cera nas paredes. Eu tentava cronometrar minhas visitas para quando Amanda e as crianças não estivessem lá, mas às vezes nossos caminhos se cruzavam. Os meninos corriam soltos, gritando, jogando brinquedos, enquanto Amanda rolava o feed do celular, completamente alheia ao que acontecia ao redor. Se eu ousasse sugerir que talvez eles devessem usar vozes internas ou não pular na mesa de centro antiga, Amanda surtava. Não diga aos meus filhos o que fazer. Então, parei de tentar. Em vez disso, comecei a evitar reuniões familiares. Até que os telefonemas começaram. Tasha, querida, você poderia vir amanhã? A voz da minha mãe tinha aquele tom particular, exausta, mas tentando soar alegre. A gente podia usar uma ajudinha para limpar? A Amanda acabou de pegar os meninos. Na primeira vez, fui sem reclamar. Passei 4 horas ajudando meus pais a restaurar a ordem na casa. Na segunda vez, fui rangendo os dentes. Na terceira, algo dentro de mim estalou. Mãe, por que você está sempre me ligando para limpar a bagunça dos filhos da Amanda? Por que ela não está fazendo isso? Seguiu-se uma longa pausa. Sinto muito, querida, você está certa, não deveríamos ter perguntado. Desliguei o telefone me sentindo culpada, mas resoluta. Naquela noite, liguei diretamente para Amanda. Você precisa parar de tratar a casa da mamãe e do papai como um depósito de lixo. Fui direto ao ponto. Eles estão na casa dos 60 anos. Não deveriam estar limpando a bagunça dos seus filhos. A resposta dela veio fria como gelo. Cuide da sua vida, Tasha. Isso é entre mim e eles. Eles são meus pais também, e você está se aproveitando deles. Asterisco asterisco eu estou criando 3 filhos. O que você sabe sobre isso? Asterisco 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 asterisco. Asterisco asterisco a voz dela pingava com descendência. Não meta o nariz onde não é chamado. E desligou na minha cara. Minhas mãos tremiam de raiva, mas minha voz estava firme quando liguei para meus pais logo em seguida. Mãe, pai, quero que vocês parem de fazer tudo pela Amanda, a menos que ela concorde em limpar depois dos filhos dela. Aqueles meninos estão completamente fora de controle e Amanda não levanta um dedo. Houve um longo silêncio. Então, papai limpou a garganta. Vamos falar com ela.
Eu não tinha certeza se realmente fariam isso. Mas uma semana depois, recebi uma ligação furiosa de Amanda. Que diabos você disse para mamãe e papai? A voz dela estava estridente. Eles me disseram que eu não posso mais levar as crianças para lá. A menos que eu limpe depois? Isso mesmo, respondi simplesmente. Você não tinha o direito de colocá-los contra mim. E agora, quem vai cuidar dos meus filhos? Você sabe o quão cara é uma creche? Não é problema meu, retruquei. Foi você quem escolheu colocar essa responsabilidade sobre eles. Amanda desligou na minha cara. Mais tarde, minha mãe me contou que Amanda finalmente começou a limpar depois das visitas. Não completamente, mas o suficiente para que meus pais não ficassem com uma zona de desastre depois que os meninos fossem embora. Foi uma pequena vitória. Mas, para mim, pareceu enorme. Pela primeira vez, eu não havia recuado. A vida continuou. Eu me concentrei na minha carreira, trabalhando até me tornar gerente sênior. Namorei casualmente, sem nada sério até conhecer Ethan em uma conferência de trabalho. Ele era inteligente, engraçado e, acima de tudo, direto. Sem joguinhos, sem manipulação. Depois de anos andando em ovos com minha família, a honestidade dele era como oxigênio. Namoramos por 2 anos antes de ele me pedir em casamento no meu aniversário de 27 anos. Um pedido simples, sincero, sem exageros, e uma promessa de um futuro sem drama. Aceitei na hora. Mas, enquanto celebrávamos, um pensamento sombrio se intrometeu. Casar significava enfrentar Amanda novamente. Podemos fugir, Ethan sugeriu quando expliquei minhas preocupações. Vegas, só nós dois. Balancei a cabeça. Não vou deixar que ela me roube um casamento de verdade. Quero meus amigos lá, sua família, todos, menos meus sobrinhos. Ethan arqueou a sobrancelha. Atitude ousada. Sua irmã não vai gostar disso. Eu sei, respirei fundo. Mas depois do que os filhos dela fizeram na festa de aniversário dos meus pais no mês passado, o bolo no chão, os gritos durante os brindes, não posso arriscar. Então, fiz o anúncio oficial nas redes sociais. Estamos emocionados por planejar nosso casamento para junho do ano que vem. Só um detalhe, será um evento sem crianças. Convidados menores de 16 anos não poderão comparecer. Amamos seus pequenos, mas queremos que todos aproveitem uma noite adulta. Obrigado pela compreensão. A maioria das respostas foi positiva. Amigos com filhos prometeram arranjar babás. A família de Ethan entendeu completamente. Meu post recebeu curtidas, corações e comentários de apoio. Exceto de Amanda. Uma semana depois, fui à casa dos meus pais para nosso tradicional jantar de sábado. Ao entrar pela porta da frente, o caos já era audível. Gritos, pancadas, algo quebrável caindo no chão. Amanda e os meninos tinham parado por lá por acaso. Ryan, agora com 12 anos, passou correndo por mim com uma pistola de água. Michael, de 8, pulava de um sofá para o outro, seus sapatos deixando marcas de sujeira no estofamento. Ethan, o mais novo, com 6, tirava um livro após o outro das prateleiras e os jogava no chão. Enquanto isso, Amanda estava sentada tranquilamente à mesa de jantar com minha mãe, tomando café, como se estivesse cercada por uma perfeita tranquilidade. No meio do jantar, Amanda mencionou meu casamento casualmente. Preciso saber a programação exata para planejar as atividades dos meninos. Coloquei meu garfo no prato. Os meninos não são convidados. Minha voz saiu calma, mas firme. O casamento é só para adultos, como mencionei no meu post. Amanda riu. Isso não se aplica à família. Obviamente se aplica. A todos, sem exceções. Mas eu não posso deixá-los o dia inteiro. Amanda insistiu, vou ter que trazê-los. Eu a encarei, me perguntando se ela realmente acreditava no que estava dizendo ou se apenas estava me testando. Não, você não vai, respondi firmemente. Você precisará encontrar uma babá. Não há ninguém em quem eu confie para ficar com eles por tanto tempo. Problema seu. Eles vão comigo. O tom dela era definitivo, como se o assunto estivesse encerrado. Respirei fundo. Amanda, comecei, pausadamente. Deixe-me ser bem clara, se você aparecer com seus filhos, você não será permitida no casamento. É meu casamento, minhas regras. Você só está fazendo isso para se vingar de mim, ela estalou.
sua fachada de calma finalmente começando a rachar. Eu pisquei, surpresa. O quê? Isso é porque eu não te convidei para o meu casamento? Pisquei de novo. Você está falando de 10 anos atrás? Ela cruzou os braços, me encarando como se tivesse acabado de descobrir minha grande conspiração contra ela. Isso não tem nada a ver com isso. Mentira, ela bufou. Você sempre foi vingativa, sempre inventou histórias sobre mim. Gesticulei na direção de Michael, que agora estava usando as cortinas como uma corda de escalada. É por isso que seus filhos não são convidados. Eles estão completamente fora de controle, e você não faz nada sobre isso. Amanda se levantou tão abruptamente que a cadeira tombou para trás. Meninos, estamos indo embora. Ela saiu furiosa, seus filhos correndo atrás como patinhos destrutivos, deixando um rastro de bagunça pelo caminho. Assim que a porta bateu, me virei para meus pais. Seus olhares eram desapontados. Isso era realmente necessário? Minha mãe perguntou. Você poderia ter lidado com isso de forma mais diplomática. Ah, claro, retruquei, cruzando os braços. Tipo como? Deixando ela pisar em mim como sempre fez? Não, obrigado. Meu pai suspirou. Eles são só crianças, Tasha. Eles são sua família. Olhem ao redor, falei, gesticulando para o caos absoluto que eles deixaram para trás. Vocês querem que isso aconteça no meio dos meus votos? Durante nossa primeira dança, enquanto todo mundo tenta aproveitar um jantar pelo qual Ethan e eu estamos pagando uma fortuna. Silêncio. Eles não tinham resposta para isso. 2 dias depois, Amanda postou um longo e dramático desabafo nas redes sociais. De coração partido que minha própria irmã está excluindo meus preciosos meninos do casamento. Família deve vir em primeiro lugar, não rancores mesquinhos do passado. Respirei fundo. Em vez de responder diretamente, apenas comentei. Para esclarecer, nossa política sem crianças se aplica a todos os convidados menores de 16 anos, sem exceções. Queremos uma noite elegante para que todos os adultos possam aproveitar. O que eu não esperava era a enxurrada de comentários que veio depois. Não de amigos, mas de parentes. Esses meninos derrubaram minha avó no pronto-socorro na última reunião de família. Eles puxaram a toalha de mesa no dia de ação de graças e quebraram toda a minha porcelana. Um deles mordeu minha filha na festa de Natal. Amanda apagou a postagem em poucas horas. As semanas que antecederam o casamento passaram num borrão de preparativos. Provas de vestido. Últimos detalhes. Ansiedade. Amanda permaneceu suspeitosamente quieta. Sem ligações. Sem mensagens. Sem reclamações para nossos pais. O silêncio me deixou desconfortável. E então, meu telefone tocou. Era Lily. Tasha, preciso te contar uma coisa. A voz dela estava baixa, preocupada. Estava conversando com a Jen ontem, sabe? A amiga da Amanda da faculdade? Aquela que foi dama de honra no casamento dela? Sim, o que tem? Lily respirou fundo. De acordo com Jen, Amanda planeja fazer os meninos acidentalmente derramarem alguma coisa no seu vestido durante a recepção. Meu coração parou. O quê? E Ryan deve empurrar o bolo de casamento. Minha mente ficou em branco. Jen se sentiu horrível e decidiu me contar. Lily continuou. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada em completo silêncio. Atordoada. Mesmo para Amanda. Isso era um novo nível de baixaria. Amanda não estava apenas ignorando meus desejos, ela planejava ativamente arruinar o dia do meu casamento. Contei tudo a Ethan, esperando que ele ficasse tão chocado quanto eu. Em vez disso, ele permaneceu assustadoramente calmo. Vamos contratar segurança, disse simplesmente. Damos a eles fotos da Amanda e dos meninos. Sem drama, sem cena, eles simplesmente não entram. Foi exatamente o que fizemos. Contratamos 2 seguranças de uma empresa profissional. Entregamos fotos de Amanda e de seus filhos e demos instruções claras e diretas. Não deixem que passem pela entrada em nenhuma circunstância. A manhã do casamento chegou com um céu azul perfeito. Enquanto minha dama de honra me ajudava a vestir o meu vestido, fui surpreendida por uma sensação inesperada de calma. Não importava o que Amanda tentasse. Eu estava me casando com o homem que eu amava. Era isso que realmente importava. A cerimônia estava marcada para as 16 horas.
Às 15h30, meu telefone vibrou com uma mensagem do chefe de segurança. Os assuntos chegaram com 3 menores, procedendo conforme as instruções. Respirei fundo e entreguei meu telefone para minha dama de honra. Não me conte mais nada sobre minha irmã, a menos que o prédio esteja pegando fogo. A cerimônia foi perfeita. Caminhei pelo corredor em direção a Ethan, vendo seu rosto se iluminar ao me ver. Naquele momento, Amanda não existia. Trocamos votos sob um lindo arco de rosas brancas, quando o ministro nos declarou marido e mulher. Os aplausos dos nossos convidados pareceram liberar anos de tensão acumulada. Foi apenas na recepção que a realidade se intrometeu. Minha mãe apareceu ao meu lado enquanto eu cumprimentava os convidados. Seu rosto estava tenso, raivoso. Como você pôde? Ela sibilou. Mantive meu sorriso intacto, consciente dos olhares curiosos ao nosso redor. Sua própria irmã está lá fora, em lágrimas, porque aqueles capangas que você contratou não a deixaram entrar. Meu estômago revirou, mas mantive a calma. Eu deixei claro que crianças não eram bem-vindas. Ela escolheu trazê-las mesmo assim. Ela é sua família, Tasha. O que você queria que ela fizesse com eles? O mesmo que todos os outros pais aqui fizeram, encontrar uma babá. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Seu pai e eu vamos levá-la para casa. Espero que esteja satisfeita consigo mesma. Observei enquanto eles saíam. Escolhendo Amanda, mais uma vez. Doeu. Mas menos do que eu esperava. Talvez eu estivesse me preparando para esse momento a minha vida inteira. O resto da recepção foi perfeito. Amigos dançaram. Parentes compartilharam histórias embaraçosas. A avó de Ethan até ensinou a todos uma dança folclórica polonesa, e rimos até nossos músculos doerem. Nosso bolo permaneceu de pé. Meu vestido permaneceu imaculado. E ninguém jogou comida ou escalou as cortinas. 2 dias depois da nossa lua de mel, decidi ligar para meus pais. Eles mereciam saber por que eu contratei segurança. Eles precisavam entender que eu não estava sendo vingativa. Mãe, pai, comecei, quando atenderam. Há algo que vocês precisam saber. Houve uma pausa do outro lado da linha. Amanda planejou tudo. O quê? Ela queria que os filhos dela arruinassem meu casamento. Lily descobriu pela amiga da Amanda, Jen. O plano era fazer os meninos derramarem algo no meu vestido e empurrarem o bolo. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Então, a voz da minha mãe veio. Fria. Desdenhosa. Tasha, eu não posso acreditar que você ainda está inventando histórias. Sobre sua irmã, depois de todos esses anos. Eu não estou inventando, protestei. Lily ouviu diretamente de Jen. Por que eu mentiria sobre isso? Meu pai suspirou pesadamente. Você sempre teve muita imaginação, Tasha. Sempre viu o pior em sua irmã. Mas isso foi longe demais. Fechei os olhos e, por um instante, fui transportada de volta à infância. Amanda me trancando no meu quarto escuro, sussurrando histórias sobre monstros. Depois, me chamando de mentirosa quando corri para contar aos nossos pais. Eu não inventei, murmurei. Lily pode confirmar. Lily sempre ficou do seu lado. Meu pai descartou rapidamente. Sua irmã ficou muito magoada com suas ações. E eu fui magoada pelas dela durante toda a minha vida. Mas isso não parece importar para nenhum de vocês. Silêncio. Por um momento, quase esperei que ele respondesse de forma diferente. Deveríamos conversar sobre isso pessoalmente. Ele finalmente disse. Acho que não, pai. Acabei de me explicar. Respirei fundo, sentindo o peso de tudo o que nunca havia sido dito. Eu amo você e a mamãe, mas não vou me desculpar por proteger o dia do meu casamento do despeito de Amanda. Então é isso. Você está apenas nos cortando, ele acusou. Suspirei. Não, estou estabelecendo limites. Quando você e a mamãe estiverem prontos para me ver como um membro igual desta família, não apenas como a irmãzinha irritante de Amanda que precisa entrar na linha, eu estarei aqui. Isso foi há 6 meses. Desde então, silêncio. Ouço atualizações através de Lily. Amanda ainda despeja seus filhos na casa dos meus pais regularmente. Os meninos ainda são destrutivos. Ainda desrespeitosos. Meus pais estão cada vez mais exaustos, lidando com problemas de saúde que tornam quase impossível acompanhar 3 crianças indisciplinadas. Mas eles não estabelecem limites com Amanda.
E eu não vou fingir que está tudo bem. Às vezes, sonho com reconciliação. Jantares de domingo onde todos se comportam. Feriados tranquilos, sem tensão. Meus pais finalmente enxergando o padrão que tem sido claro para mim desde a infância. Mas sonhos não são realidade. E a realidade é que Amanda estava certa sobre uma coisa. Eu era uma sonhadora. Quando criança, sonhava com uma irmã que me protegeria, em vez de me aterrorizar. Pais que acreditariam em mim, em vez de me rejeitar. Uma família onde o amor não viesse com condições. Agora, meus sonhos são diferentes. Sonho com a família que Ethan e eu podemos criar um dia. Uma onde nenhuma criança se sinta menos valorizada que outra. Onde palavras como justiça e respeito não sejam apenas conceitos vazios,